bem com vocês? Hoje eu vou falar para vocês, eu vou ajudar vocês a decidir, a escolher onde morar em Portugal. Por que eu decidi fazer este vídeo? Porque várias pessoas me procuram no Instagram, no direct do Instagram, para me pedir opinião, o que eu acho de morar ali, o que eu acho de morar lá, onde eu aconselho morar. Eu resolvi fazer um vídeo que assim tira a dúvida de muita gente, ajuda bastante gente ao mesmo tempo, ao invés de eu ficar respondendo uma aqui, outra ali e a dúvida acaba sendo a mesma. Eu vou falar para vocês hoje como que você decide onde morar em Portugal. Muita gente que vem, muitos imigrantes, nunca estiveram em Portugal, então não tem noção como que é o país. Muitos nem saíram do Brasil nunca pegaram avião, muitos deles. Para essas pessoas que não têm noção de onde morar, que não tem nada, que está assim perdido, né? Sabe que vem, mas não sabe, não tem a mínima ideia de onde morar e onde deveria morar, e ao mesmo tempo está assim assustado com o valor dos arrendamentos, os aluguéis estão caríssimos. E a inflação em geral, né? Então isso daí deixa as pessoas um pouquinho desesperadas. E são essas pessoas que eu quero falar aqui, que não é motivo para desespero. E tem um jeitinho de você saber, de você escolher, de não pegar o imóvel mais caro, de pegar um lugar bom para morar, que não seja tão caro. Não é só Lisboa e Porto que tem estrutura. Portugal inteiro, cada cidade, cada distrito, cada concelho tem grande estrutura, tem posto de saúde, centro de saúde, tem escola, supermercado. Então, independente de onde você vai morar, em Portugal você pode morar por um custo mais baixo e ainda ter estrutura. Mas para isso você tem que saber como procurar, como verificar isso, né, pela internet, porque primeiro que não dá para você depender de youtuber, depender do que as pessoas falam, porque muitos falam que tem aluguel por 200 euros, 250 euros, que está numa casa imensa, num arrendamento bem baratinho, mas não explica qual é a cidade mais próxima, quantos quilômetros, não fala que ele tem que ter carro, não fala que muitas vezes ele nem consegue emprego por estar tão afastado, porque não consegue chegar a tempo no trabalho, porque se você está afastada, você é obrigado a ter um carro. Agora, se você não tem dinheiro para pagar um pouco mais de arrendamento e não tem dinheiro para ter um carro, você pode estar entrando numa fria se você não souber como procurar. Muitos falam que tem casas muito baratas, casas grandes, casas boas. Realmente tem, até nas aldeias tem casas excelentes. Só que você tem que ver se aquela região atende à sua necessidade, à estrutura que você precisa. Se você tem filho, se você tem criança que estuda, está em fase de escola, tem que ter escola, centro de saúde, tem que ter supermercado perto, tem que ter toda a estrutura perto, né? Perto, que eu digo, não é você morar ali no centrinho, que o centrinho sempre vai ser mais caro, mas tem ao redor, na vizinhança, sempre tem. Então você não precisa morar ali no miolo, onde tem tudo, mas também não precisa morar tão afastado, onde você vai ter problema, porque muitas vezes nem transporte público não tem. Então, no mínimo que tem que ter onde você decidir morar é o transporte público. Porque se você já está procurando imóvel mais barato, já está indo para um lugar em função do valor do arrendamento, então você não pode esquecer dessa parte, que é a parte de locomoção. Como você vai se locomover? Tem transporte público no local? Tem autocarro, tem trem, tem metrô? O que tem? Você vai poder comprar um carro? Então é isso. Não se apeguem só a preço do arrendamento, como muitos youtubers falam, mostra aquelas casas lindas, só que ele não fala da dificuldade que ele está tendo por trás de tudo isso, tá? Então, como que você faz no caso? Se você está vindo com um visto de trabalho, por exemplo, porque você já conseguiu um trabalho, então você não vai nem perder tempo pensando onde você vai morar. Você vai morar perto daquele trabalho, perto da empresa. Se você vem com visto de estudante, você ou o seu filho, visto de estudante, você já sabe qual que é a universidade ou a escola, porque precisa da aprovação da escola, né, ou da universidade para você poder tirar esse visto de estudante. Então você já sabe também a cidade onde você vai morar aí. Aí o que você tem que ter em mente?
Portugal, ele é dividido por distritos, que é como se fossem os estados aí no Brasil. O Brasil são os estados, os municípios e os bairros. Em Portugal, é dividido por distritos, concelhos e freguesias. Os concelhos são os municípios, freguesias são os bairros. Então você vai, vamos supor que você vai trabalhar em Viana do Castelo. Então você vai lá, você não tem nem noção do que é Viana do Castelo, se é distrito, se é concelho. Então o que eu aconselho, o que eu sugiro? Que você entre lá na internet, no Google, e coloca lá onde se localiza Viana do Castelo em Portugal. E o Google vai te mostrar se ele é um distrito ou se ele é um concelho, vai te falar. Viana do Castelo é um distrito, ou Viana do Castelo é um concelho que pertence ao distrito tal em Portugal. Então é isso. E daí você quer morar mais ou menos perto do trabalho, você não vai ter carro, então você tem que ter transporte público. E daí como que você vai procurar? Você já sabe o distrito e o concelho de Viana do Castelo. Aí você vai procurar imóveis nessa região, Viana do Castelo, por exemplo. T2 para arrendar em Viana do Castelo. Aí vai aparecer lá vários, vamos supor que apareça vários, né? Que apareça vários imóveis em Viana do Castelo. Você vai clicar lá no imóvel e vai aparecer lá no anúncio a zona, o bairro, a freguesia, onde está aquele imóvel, geralmente aparece. E daí você vai lá no Google de novo e coloca lá o nome daquela freguesia que apareceu naquele anúncio, distância entre Viana do Castelo e esta freguesia, por exemplo. E ali você já vai ter, se são 5 quilômetros, se são 10 quilômetros, você já vai ter uma ideia, você não vai ficar tão perdido assim. Além de mostrar a distância, geralmente mostra também no Google como ir dessa cidadezinha até Viana do Castelo Centro, por exemplo. Aí vai estar lá autocarro, comboio, vai estar a distância de autocarro, a distância se você for de carro. Então você tem todas essas informações na internet. Aí, outro exemplo, se você não vem com visto de trabalho, você não vem com visto de estudante, você vem com um visto que não te direciona a nenhuma cidade de Portugal. Então você não sabe onde você vai morar, em que distrito, que concelho, você não tem a mínima ideia. Se você não quer morar em cidade grande, você vai ter muito mais opções, né? Se você quer morar em cidade grande, aí depende de você, né? Do que tipo de vida você quer ter. Você quer morar em Lisboa, que é caríssimo, depende do seu bolso, do que você quer pra você, depende de tudo, né? É que a grande maioria vem com dinheiro certinho, não pode gastar muito dinheiro, porque não sabe o que vai encontrar aqui, o que vai gastar. Então, já tira fora Lisboa, porque Lisboa é caríssimo, né? Eu tô falando Lisboa, área metropolitana, centro, tá? Se você vai para cidades vizinhas, já vai caindo o preço. Claro, quanto mais distante, o preço vai caindo. Porto é uma cidade cara também, mas as cidades vizinhas do Porto têm cidades com excelentes custo-benefício. Por exemplo, Vila Nova de Gaia. Tem várias cidades ao redor que você pode morar também, que não fica tão longe do Porto, que tem comboio, que você tem autocarro. A preocupação é ver se tem transporte. Se você tem dinheiro, tudo bem, você pode morar onde você quer, você pode ter seu carro, não precisa se preocupar. Você pode querer morar numa casa grandona, uma casa bem aconchegante, grande, com um belo jardim, e ter um carro, e morar fora, um pouquinho afastado do centro. Aí vai de você escolher qual distrito você quer morar, né? Porque tem casas maravilhosas, afastadas, quanto mais afastada, mais barata, e se você tem dinheiro, isso não é uma preocupação para você. É muito mais, você pode morar numa casa grande, muito bonita, muito aconchegante, confortável, um pouquinho afastado, que vai ser muito mais barato do que você morar muitas vezes num T2 apertadinho no centro, por exemplo, tá? No centro do Porto ou Vila Nova de Gaia, dependendo do local também. Vila Nova de Gaia é muito grande, né? Quando fala que Vila Nova de Gaia o custo é mais barato, realmente é. Mas se você for morar lá na frente da praia,
frente para o mar vai ser mais caro, é óbvio. Se você vai pegar ali na Avenida da República, que é na frente do metrô, é claro que é mais caro também. Mas Vila Nova de Gaia tem várias freguesias e que tem transporte público e que não seria um problema também. Então eu só estou falando para vocês entenderem como que funciona. No Brasil também é a mesma coisa, quanto mais próximo do centro, é mais caro, vai se afastando, é mais barato, é tudo igual, é a mesma coisa. E a preocupação sempre é o transporte. Então, se você tem dinheiro, você não precisa se preocupar. Você pode morar em qualquer lugar, você vai ter seu carro, nem faz tanta diferença ter transporte público ou não, porque você tem dinheiro. Quem não tem dinheiro tem muito que se preocupar com isso, porque isso daí interfere muito no orçamento. O que você vai gastar com carro, com combustível, com seguro do carro. Então, nem sempre o barato é barato, tá? Nem sempre uma oportunidade é uma bênção. Às vezes você vê aquela casa, vou lá. Aí chega lá, não tem transporte, não tem estrutura. Isso que quase ninguém fala, né? Só fala, só mostra. E não fala o que precisa ser falado. Mas se você não tem muito dinheiro, se você não é esse caso que está com dinheiro e você quer saber onde morar e você não tem nada que te prenda, nenhum vínculo, não está comprometido com nenhuma empresa, com nenhuma escola, a forma de você procurar imóvel é assim. Você é uma família de 2, de 3, você quer achar um T2, você vai colocar lá no Google T2 arrendamento em Portugal, ou T2 para arrendar em Portugal, porque você não sabe onde você vai morar. Aí vai aparecer vários, porque vai aparecer Portugal inteiro, né? Todas as várias cidades, tudo que tiver disponível vai aparecer lá. E daí você vai vendo por preço, né? Porque você não tem dinheiro assim, você quer economizar dinheiro, você quer um custo mais baixo, um custo-benefício. Então você vai procurar pelo valor do apartamento. E daí você vai clicar, você viu lá 500 euros, um T2. Você vai clicar lá no T2 e lá vai mostrar a freguesia. Às vezes mostra freguesia, distrito, muitas vezes tem todas as informações. E muitas vezes não tem só a freguesia. Então você vai lá, abre uma aba lá no Google e coloca onde se localiza aquela cidade que está escrito ali no anúncio em Portugal. Vai mostrar lá o nome da cidade, pertence ao concelho tal, distrito tal. Aí você já descobriu onde que é o distrito, tudo. Agora você não sabe ainda qual é a distância, se é no centro, se não é no centro, se é afastado. Porque o distrito, a hora que mostra distrito, por exemplo, casa no Porto, moradia no Porto. Aí você vai lá, Porto. Porto tá baratíssimo, vou morar no Porto. Só que Porto, como eu falei, é o estado, é o distrito. Então é muito grande, então você pode estar vindo morar no Porto, que é o distrito, e pegar uma casa a 100 quilômetros, que não interessa, né? 100 quilômetros de distância, num lugar que não tem nada, que afastado, então já não é interessante. Então por isso você tem que saber a distância desse endereço aí, deste concelho, dessa freguesia, o endereço desse imóvel. E se não tiver informação, você pode pedir para o consultor também, por e-mail. Estou falando assim, uma forma para você se virar sozinha, ganhar tempo e não ficar dependendo de resposta do consultor, porque muitas vezes demora também, né? Você está no Brasil, tem a diferença de horário, é a forma de você ir mais rápido no que você quer, sem depender de ninguém, tá? Sem depender de relocation, de gastar dinheiro com relocation, sem depender desse monte de gente que quer ajudar, entre aspas, né? É a forma de você se virar sozinho e conseguir o que você quer, tá? E depois você abre outra aba lá no Google e coloca assim, distância entre aquela cidadezinha e a cidade centro, né? Vamos supor, o concelho, Vila Nova de Gaia, por exemplo. Vila Nova de Gaia, centro. Ou Viana do Castelo, centro, um exemplo, tá? Então, sempre você pesquisa em qual concelho fica aquela freguesia, qual concelho pertence. Todo concelho tem um centro, tá? Assim como São Paulo, né? São Paulo é um estado, é imenso e tem o município de São Paulo, tem vários municípios. O centro de São Paulo fica no município de São Paulo, lá no centro de São Paulo, por exemplo, onde fica a igreja, a Catedral da Sé. É um exemplo que eu estou dando para vocês, para entender como funciona aqui em Portugal. Você vai ver a distância dessa cidadezinha do centro, desse concelho aí.
Se você vê que é perto, ótimo, muitas vezes vai mostrar transporte público, e se não mostrar, você pergunta como ir dessa cidadezinha até o centro ali do concelho, com o mesmo nome do concelho. E você vai ter todas as informações, porque vai mostrar lá se o autocarro passa de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, se tem de meia em meia hora, e daí você já tem uma noção de como que é. E você pode até entrar no Google e perguntar como que é o local, farmácias naquela cidadezinha lá, por exemplo, né? Farmácias, o nome que esteja nessa cidade, centro de saúde. Você tem tudo na internet, mas você tem que ter paciência, você tem que focar, você tem que se decidir, você tem que decidir que você quer encontrar o seu imóvel, porque o que acontece? Muita gente vai na conversa de pessoas pessimistas, pessoas negativas e não consegue nada, porque daí você se desanima e já nem vai em frente. Tem muita gente, né? Por exemplo, no vídeo anterior que eu fiz, eu coloquei custo de vida para uma pessoa acima de 50 anos, um arrendamento de um T1, 450. Recebi comentário que eu estou enganada, que isso não existe mais em Portugal, que como se eu estivesse blefando ou que eu não soubesse o que eu estava falando. Eu sei muito bem o que eu estou falando porque eu pesquiso antes de falar para vocês. Então, tem muita gente que é pessimista, que já vive naquele sentimento de escassez, vive de escassez mesmo, que não vê perspectivas, que não vê possibilidades, e daí é isso que ele passa para frente, porque é isso que ele tem para ele. Não é nem que ele quer destruir o sonho de ninguém, mas é o que ele vive, é a realidade dele, a escassez que ele vive, mas não é porque ele vive que você vai viver também, que eu vou viver também. Eu vivo aqui em Portugal, muita gente fala muito, não, que tem tanto problema, que tem isso, que nem os portugueses têm onde morar. Eu não vivo nada disso, a minha realidade é totalmente diferente. E eu confio em mim, confio em Deus, eu vou pelo que eu vivo, eu vou pela minha fé, eu vou pelo meu instinto, pelo que eu acredito, não pelo que falam, pelo que dizem. Então é isso, então você tem que ignorar esses pessimistas, essas pessoas que falam que não tem, que você não vai conseguir, que a inflação está muito alta, que o preço do arrendamento está muito alto. Se você olhar no Idealista e no Imovirtual, você vai ver muitos imóveis. E muitos imóveis caríssimos. E se você for tirar a média, realmente a média de custo vai ser muito alta. Por quê? A maioria das imobiliárias, eu não vou falar que é 100%, mas a grande maioria publica, ela se cadastra nessas plataformas do Idealista, do Imovirtual. Porém, os senhorios, os proprietários que não querem trabalhar com imobiliária, eles vão aonde? Eles vão no OLX, no custo justo, e é aí que vocês vão achar os imóveis mais baratos. Aí que você vai tirar a média e vai ver realmente, não é esse exagero que todo mundo fala. Depende de como cada um procura, busca, se vira, depende do seu empenho. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos que eu fiz, que eu entrei no OLX e encontrei imóveis caros, imóveis baratos. A maioria dos imóveis mais caros, sofisticados, os proprietários trabalham com imobiliária, a maioria. Tem aqueles proprietários de imóveis caros também, luxuosos, que não quer trabalhar com imobiliária, que vai postar também, vai publicar também no OLX, no custo justo, na Casa Sapo. Mas a grande maioria trabalha sim com imobiliária e a grande maioria que não quer com imobiliária vai direto nesses, com aqueles imóveis com custo mais razoável, mais acessível. Então vocês vão ver que tem sim, que é possível você ter um imóvel com preço mais baixo, em boas regiões para morar. Vamos ver aqui, vou mostrar aqui para vocês. Então não se apeguem às notícias, ao que dizem. Se apega ao que você vê. Você tem que pesquisar, você tem que tirar a sua conclusão. Não escutar a conversa de quem muitas vezes está falando por um interesse qualquer, que nós desconhecemos, né? Mas, tá bom? Aqui eu estou no Google. Você vai começar aqui. T1 para arrendar em Portugal. Daí vai aparecer aqui, olha, OLX, Idealista,
Casa Sapo, Imo Virtual, Remax. Vamos abrir aqui, olha, T1 Arrenda-se, OLX Portugal. Encontramos mais de 1000 anúncios. Olha, arrendamento, apartamento T1 mobiliado, 370 euros. T1 Duplex Santa Teresa, 1.700 euros. Alugar Nazaré, 600 euros. Tem vários preços. Ceira, 490 euros. 500 euros em Norton de Matos. Vamos pegar esse daqui. Vamos ver o endereço dele. Você clica em cima dele, quando não aparecer, né? Aí você vai ver a localização Barrocelas e Carvoeiro, em Viana do Castelo, por 370 euros imobiliado. Agora, o que você faz? Para você saber se é perto do centro ou não, você vem aqui, abre uma outra aba e coloca distância Barrocelas de Viana do Castelo, Portugal. Está aqui, olha. Distância 12 quilômetros, distância de condução, se você for de autocarro, é 17 quilômetros, tempo estimado 17 minutos. Então, você vê que tem imóvel barato ainda, é possível ainda. Vamos ver aqui outro T1, vai. Esmoriz, Aveiro. Esse daqui tá por 550 euros, tá caro, né? Por ser um T1, mas depende também, né? Depende do que é caro. A certidão energética A é bem confortável. Olha que lindo, novinho, olha. Por isso que, olha, tá barato, 550, mas olha o padrão do apartamento, né? Norton de Matos, olha, 500 euros. Vamos ver esse daqui. Mobiliado também, ó. Coimbra, Santo Antônio dos Olivais, Norton de Matos, coincidentemente, é do lado do Vale das Flores, onde eu morava. É uma excelente zona para morar. Pertinho do parque, pertinho de tudo, você faz tudo a pé. 500 euros, mobiliado, tem 50 metros quadrados, particular, tá vendo? Olha, conforme eu falei, eles quase não trabalham com imobiliária por aqui. Norton de Matos eu já sei onde é, tá? É Coimbra, do lado do Vale das Flores, mas só para vocês verem. Então vamos fazer de conta que vocês não sabem. Onde se localiza Norton de Matos em Portugal? Lá fala que é Coimbra, né? Então você já sabe, mas vamos supor que tivesse só Norton de Matos. O bairro Norton de Matos tá aqui, olha. É um bairro localizado na freguesia de Santo Antônio dos Olivais, em Coimbra, tá? Aí você não tem noção de distância. Então tá, você sabe que Coimbra é imenso, então você tá perdido, não sabe. Então vamos entrar aqui. Distância entre Norton de Matos e Coimbra Centro. 4 minutos, 950 metros. Para você estar lá na Baixa, no centro histórico de Coimbra, olha. É assim que você vai procurar apartamento, para você não cair numa armadilha de parar numa aldeia ou numa zona muito distante do centro, de onde tem tudo que você precisa. Tem vários, 450, 550, 370, tem de todo preço, T1 mais um, 700 euros. Tem que procurar e saber procurar, né? 350 euros em Paredes. São simples, 350 euros. Claro, não dá para ter um apartamento luxuoso por 350 euros. Se está bem localizado, se você tem toda a facilidade, vale a pena você investir um pouco, né? Comprar um tapete quentinho, de repente colocar uma cortina quentinha, um aquecedor. 475, 475. Eu gosto de mostrar porque tem um monte de gente que aparece aí para comentar aqui, como se eu estivesse blefando, como se eu não soubesse o que eu tô falando, tá? Então, aqui é uma aldeia, ó, casa de aldeia, 450 euros. 450 euros. Tem gente que gosta, né, de morar assim, sossegadinho, entendeu? Se você vem pra cá, se você vai ter o tempo para ir ver pessoalmente, o ideal é você ir lá ver pessoalmente. De repente é uma cidade super bonitinha, com toda a estrutura, e você se apaixona pela cidade, né? Essa daqui, ó, casa de aldeia, 60 metros, T3, quer dizer, tem 3 quartos, terraço, lareira, bom estado, tem jardim,
que mostra um pouquinho como que é lá. Tem gente que adora morar assim. Eu gosto também, só que como tenho criança, eu preciso estar no meio de tudo, né? Toda a estrutura de escola, de tudo. Então depende de cada um. É possível encontrar imóveis com custo mais baixo e que tem imóvel bem localizado, pertinho da estrutura local, pertinho de tudo e bem mais barato. Então, se você fizer o que eu estou falando, você vai conseguir o seu imóvel, o seu arrendamento. Não fica dependendo das pessoas. Muitos desistem de procurar justamente porque é tanto pessimismo no ar, é tanto obstáculo, é tanto problema que colocam, né? Assim, que contamina, influencia nas pessoas, né? A pessoa se deixa se influenciar e fala, pensa, eu não vou nem procurar porque tá tão caro mesmo, vou dar para um consultor, eu vou jogar para um consultor e eu não vou nem perder meu tempo porque tá caro mesmo, mas não é assim. O consultor, ele vai trabalhar naqueles imóveis que ele tem na imobiliária dele. Ele raramente ele vai atrás do mercado para ver um baratinho para atender você. Tem consultor que faz isso, mas a maioria não faz, porque não tem tempo de ficar perdendo com um cliente que quer, por exemplo, você quer um apartamento de 400 euros, se ele tem tantos outros clientes para imóveis mais caros, por que ele vai perder tempo procurando um de 400 euros para você? Que a comissão dele vai ser baixíssima, certo? Então é você, o interesse é seu, é você que tem que buscar, tá? Muitos nem buscam, já pôs na cabeça que tá caro, que tá difícil, e aí fica desesperado, atirando para todos os lados. Ai, me ajuda que eu não sei o que. Tem que procurar, você tem que procurar. Não tem que depender de ninguém, é você que tira a sua conclusão pesquisando, olhando, se informando. Informação é tudo. Se você não se informa, você tem que aceitar o que falam para você. É você que tem que perder tempo com você. E não dá ouvido para esses pessimistas não, tá? Então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar o que eu queria passar para vocês, que vocês tenham entendido. O bicho não é tão feio como pintam, pelo menos nesse caso não, né? Falam, exageram muito, mas não é isso. Você tem condições de morar numa cidadezinha com toda a estrutura, não precisa ser Porto, não precisa ser Lisboa, mas se você quer uma cidade tranquila, com toda a estrutura, tem muitas, assim como eu já dei exemplo de Coimbra. Coimbra é uma cidade assim encantadora, por quê? Porque ela tem toda a estrutura e é tranquila, e não tem trânsito, não tem muita gente. É claro, se você for lá perto da universidade, vai ter muita gente, mas nos bairros, nas zonas residenciais, é tranquilo e tem toda a estrutura, pelo menos onde eu morava, eu podia fazer tudo a pé, tá? É claro que tem muita gente que não tem condições de morar assim, mas eu tô dando um exemplo que não é só Lisboa, que não é só o Porto. E eu, quando fui para Coimbra, eu tive medo de não me adaptar por imaginar uma cidade pequena, porque eu sempre morei em cidade muito grande. Não foi nada disso, eu amei morar em Coimbra, porque eu tinha tudo que eu precisava. Então você pode morar em Braga, Guimarães, por exemplo, né? Toda cidade, todo concelho, como eu falei, tem o centro histórico, tem toda a estrutura local, e você pode morar ali em cidadezinhas vizinhas, só que você tem que saber procurar no Google, na internet. Não dependa de ninguém, porque se você for depender de alguém, vão te empurrar imóvel caro, vão te empurrar relocation, vão querer fazer relocation para você e muitos nem tem autorização, não sabe nem o que está fazendo direito. Então você tem que tomar muito cuidado. Tem empresas boas, sim, muito boas, mas tem muitos também, olha, que depois deixa você na mão, tá? Que eu já vi vários casos aqui em Portugal. Brasileiro mesmo, infelizmente, tá? Porque ao invés de ajudar, atrapalha mais ainda, prejudica mais ainda quem está vindo. Esses, né, que não trabalham direito, o objetivo dele é só ganhar dinheiro, não é ajudar o brasileiro, é ganhar dinheiro. Então toma muito cuidado, tá? Tem empresas boas, de respeito, mas tem muitos também trapaceiros, muitos pilantrinhas, né? Que quer ganhar em cima da fraqueza dos outros.
Então tomem muito cuidado com isso. Você pode fazer tudo isso. E finalizando, depois que você achou aquele imóvel que atende você, que tem transporte público, que tem estrutura e o custo te atendeu também, você já escreve ali, porque todos os anúncios tem o e-mail, né, do consultor ou do proprietário, já tem o telefone, e daí você pega, já manda mensagem. Se você tem dificuldade para entender o português de Portugal, manda e-mail, porque eles entendem perfeitamente o português do Brasil. Você pode mandar e-mail, você pode mandar WhatsApp, tá bom? E para você conseguir, por exemplo, fiador, vai muito da confiança que você vai passar para o proprietário, tá? Se você provou para o proprietário que você tem dinheiro para pagar, que você tem condições de pagar, que você está legalizado no país, de praxe, são 2 rendas e uma caução. De praxe eles pedem fiador, mas se você passar confiança, eu nunca precisei de fiador, nem em Coimbra e nem aqui em Vila Nova de Gaia, nunca me pediram, porque eu passei confiança com os meus documentos, com tudo que eu mostrei para eles, tá bom? Então não se desesperem, tudo é possível, vai de você fazer certinho e saber fazer, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Me sigam no Instagram, é o @lourenco_Nilda em Portugal. Faça seu comentário aqui, por favor, aqui nesse vídeo. Eu vou deixar aqui o telefone e o endereço da página do Instagram da Helenice Batista, que é consultora de imóveis na Remax. Se você busca imóvel em Coimbra, eu indico a Helenice. Por quê? Porque eu já trabalhei com a Helenice na Remax, porque ela é brasileira, você vai poder conversar com ela que você vai entender tudo, porque ela é uma excelente profissional e que já ajudou vários brasileiros a encontrar o imóvel em Coimbra. Então eu indico a Helenice e deixo aqui também para dar que é uma dica para vocês também, né, para aqueles que têm dificuldade. Então escreva aí, comenta, sugira e troca experiência sua, tá bem? Muito obrigada, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.